Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Então, você sabe o que está escrito lá, com certeza. É um texto extremamente conhecido nas Escrituras. As pessoas têm assim um conhecimento, né, que esse é o capítulo que fala do amor. As pessoas, elas têm essa ideia de, esse capítulo aqui fala do amor. Então vamos para o capítulo 13, versículo 1, que diz assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, eu nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele nunca falha, nunca falha. Até aí, irmãos, nós vamos até esse momento aí. Então, o nosso assunto hoje, para terminar, aquelas 8 marcas de qualidade de uma igreja que cresce e desenvolve naturalmente, hoje nós vamos falar da 8ª marca, que é os relacionamentos marcados pelo amor. Ou como está escrito aqui, né? Relacionamentos marcados pelo amor. Como a nossa leitura disse, se não tiver amor, nada somos. Se não tiver amor, né, não somos nada. Então pode pular aí, Felipe. Por quê? Porque nós temos essa figura que para mim é muito prática, é muito esforço, é muito trabalho, muita vontade. Você pode acusar eles de não usar o meio correto, mas tem bastante vontade. E é assim que nós enxergamos muitas igrejas, pode ser que é o caso da nossa. Por que não? A gente está sempre apontando o dedo para outro, pode ser a nossa também. Você está vendo aqui, por exemplo, no capítulo 13, você vê pessoas falando línguas estranhas aqui, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? E você vê aqui também, meus irmãos, no versículo 2, muitos dons, um dom muito desejado pelas pessoas, que é o dom da profecia, a conhecer mistérios, ter muito conhecimento, muita fé, fé de um jeito que os montes são tirados de um lado para o outro, como disse Jesus. Isso é uma fé magnífica. Então, uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de fé, cheia de conhecimento. Você pode pensar numa igreja que tem muito conhecimento profundíssimo da Bíblia mesmo, uma igreja que o dom da profecia prolifera, onde a palavra de Deus está crescendo em conhecimento e grandeza. Aí a gente pode pensar assim: essa é uma igreja que vai crescer. Aí no versículo 3, aquela igreja sacrificial, que é muito caridosa, né, dando tudo, a sua fortuna aos pobres, entregando o corpo para ser queimado. Aí você está vendo assim características que às vezes uma ou outra igreja toma quando ela está exercendo o seu ministério. Pode ser que a igreja é assim, né? Pode ser que a igreja é aquela igreja que fica berrando lá os cantos, qualquer momento do culto tem um grito, tem um berro, você se enquadra aí no versículo 1. E pode ser que a igreja já é mais calma, pode ser que a igreja ela é mais conservadora, ministério da palavra, sabe? Assim, ensinando a Bíblia, as pessoas, os professores, né? Ou mesmo o ministro tem um conhecimento profundo da palavra de Deus. Você pode ser aquela igreja que, olha, não conhece muito da Bíblia, não é de gritar também, sabe?
mas gosta de fazer caridade, coloca a caridade como se fosse assim, sabe? A grande. Mas Deus está dizendo: se não tiver amor, dá uma olhada no versículo 1 no final, no versículo 2 no final, no versículo 3, né? A Bíblia diz que seria no versículo 1 como um metal que soa ou um sino que tine. No versículo 2, nada seria se não tivesse amor. Versículo 3, se não tivesse amor, não tem nenhum proveito, não é nada, não tem proveito. O conhecimento é sem proveito, é uma fé sem proveito, é um sacrifício sem proveito, é um grito sem proveito. Se fosse vindo só do púlpito desta igreja, nesse momento, essa verdade, então eles poderiam dizer assim: o pastor Gilberto está falando alguma bobagem. Mas nós estamos falando do que Deus diz. Deus está dizendo que a igreja pode ter muitas formas e não ser nada. Absolutamente nada, porque não se aproveita nada sem amor. Agora, nós falamos relacionamentos marcados pelo amor. Dá uma olhada no que nós já vimos nesses meses que nós começamos a estudar e com muitas paradas. Veja, a primeira coisa que falamos foi sobre a liderança capacitadora. É aquela liderança que foca em desenvolver o potencial da equipe. Tenta melhorar. Como é que vamos cobrar das pessoas se nós não ensinamos as pessoas? Como é que nós vamos cobrar aquilo que não foi dado? Veja, mesmo quando Deus, na parábola dos talentos, se mostra como aquele que vai cobrar, ele dá um talento para um, dá 2 para o outro, dá 5 para o outro. Agora, ele espera que aquele que recebeu 5 multiplique a 10, o que recebeu 2 a 4, e aquele que recebeu 1, pelo menos a 2. Não acontece isso. Lembre-se daquela passagem que o camarada escondeu o seu talento, mas foi dado alguma coisa para ele. Deus não está ali cobrando porque ele só é o Deus que cobra. Então, da mesma forma, o ministério, se ele só cobrar, sem ensinar, sem capacitar, como vai fazer? Aqui, o ministério orientado pelos dons, você tem um dom, trabalhe com o dom que Deus te deu. Se você estiver fora daquela função que Deus te deu, pode ser que você não vai prosperar. E pode ser que a cobrança vai ser injusta, de acordo com aquilo que você não consegue fazer nem executar. Mas uma pessoa que tem um dom e ela despreza o dom que ela tem, olha o que Paulo disse para Timóteo: não despreze o dom que há em você. Então, essa pessoa tem o dom, vamos orientar os ministérios pelos dons. Agora, espiritualidade contagiante dentro da igreja, a vida espiritual, ela vai fazer diferença se haver paixão. Os crentes, se eles não são apaixonados pela palavra de Deus, se eles não são apaixonados pela igreja de Deus, como as pessoas de fora vão querer, se não, eles, um desânimo, aquela, sabe, um desgosto, a pessoa parece que vem pressionado para a igreja. Se um visitante vem, então, alegremente, vai encontrar um grupo de pessoas com a cara fechada, amarrada. Não, a palavra de Deus está dizendo que isso é um jeito de expulsar pessoas. Se as pessoas chegam numa igreja onde eles são apaixonados pela Bíblia, pela palavra, pelos cânticos, pela igreja, pela própria igreja, pelo trabalho da igreja, a tendência é que essas pessoas venham gostar também. Por isso, uma espiritualidade contagiante, estruturas funcionais, não é? Tudo que for criado como estrutura tem que ter um propósito. É muito parecido com o ministério orientado pelos dons, mas aí, irmãos, a igreja está criando estruturas. E essas estruturas, elas têm que funcionar. Se não funciona, para. Por isso está escrito estruturas funcionais. Não funcionou? Não funcionou. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos parar.
A gente vai ter vergonha de parar e dizer que não deu certo. Não, vergonha é continuar não dando certo naquilo que começou. Começou, não deu certo? Não, então para. Melhor parar. Né? Vamos dizer que a gente cria uma classe aqui, de alguma forma, e fala assim: olha, nós vamos ter uma classe aqui para atender um determinado tipo de criança. Né? Então, não deu certo, 4, 5 semanas, 6 semanas, então para. Parou. Ah, funcionou, amém. Então, graças a Deus, vamos investir naquilo que está funcionando. Ah, é ideia de uma pessoa, mas ela é ideia de uma pessoa, mas ela quer fazer alguma coisa ou ela quer que todo mundo faz a coisa porque é a ideia dela? Eu mal cheguei em Galho, eu tinha 19 anos. Aí chegou lá um irmão na igreja, sabe? Falador que só ele, né? Chegou e disse assim: olha, nossa igreja está atrasada. Já estamos na era do videocassete. Naquele tempo era videocassete, sabe? Ninguém na cidade tinha um videocassete. Eu nem televisão eu tinha na minha casa. Quisesse assistir um joguinho no quarta-feira à noite, eu ia lá na casa da dona Cida para assistir um joguinho preto e branco, que a televisãozinha dela era preto e branco. Aí me chega um irmão falando que a igreja tem que ter aquela estrutura com videocassete para os alunos da escola dominical, que aquelas figuras está meio ultrapassado, o certo é passar os filmes. Ele deve ter ido, sei lá, para os Estados Unidos, para onde ele foi, e viu isso aí. E eu, assim, escutando com muita atenção, ele querendo, então, meus irmãos, introduzir ali, né, o que a gente chama uma estrutura. Aí eu disse para ele: ô, irmão, o senhor vai contribuir com quanto para poder fazer esse projeto? Aí não teve mais projeto. Né? É fácil a gente querer criar uma estrutura para outra pessoa se matar e se não. Então, se não deu, não, então para, acabou. Né? Tá ali. O culto inspirador, onde tudo é feito com amor. Veja como isso é parecido com a espiritualidade contagiante. É que quando a pessoa chega aqui para dentro do culto, ela vê pessoas individuais. E pode ser que, mesmo num culto inspirador, essa espiritualidade contagiante não está em todos. E dependendo de quem a pessoa sentar perto quando vem visitar a igreja, vai levar aquela má impressão ou boa impressão da igreja. Então, veja só que quando existe nos irmãos uma espiritualidade contagiante, esse culto inspirador, ele fica mais fácil de ser realizado. Por quê? As pessoas estão fazendo com amor. Cristo é o centro do culto. A pessoa vai vir cantar aqui na frente, ela não está preocupada se eles vão achar bonita a sua voz. A pessoa vai vir pregar aqui na frente, não está preocupado se, né, ele vai ser elogiado depois do culto. Ele está vindo para a igreja, a preocupação dele, não é, olha, eu estou aqui, veja só como eu sou uma pessoa fiel. Não, Cristo é o centro desse culto inspirador. Então, essa pessoa, ela está fazendo todas as coisas por um amor muito grande. Que vai chegar o dia que você está cheio de problema na sua casa e você vai atravessar essa porta aí, e o momento mais feliz do seu dia vai ser quando você entrar na porta para dentro, encontrar os seus irmãos e você poder sorrir, cantar e louvar a Deus porque você ama a Jesus Cristo. Isso inspira, então, culto inspirador. Culto inspirador não é exatamente um show, nós falamos sobre isso. Vamos fazer um show, é bom? E vai inspirar quem? As pessoas que estão no mundo, porque eles gostam disso. As pessoas que estão no mundo, eles vão num show, por quê? Porque eles querem dançar, eles querem barulho, eles querem... Tá, pergunte para os vizinhos das igrejas que gostam de fazer show e barulho, se eles gostam. Tem uma igreja aqui na nossa vila que uma vez foi uma coisa muito interessante, não sei se está assim ainda, faz anos isso. Uma irmã morava na rua, fui lá fazer uma visita, tinha uma placa de vende à esquerda, tinha uma placa de vende à direita e tinha uma placa de vende um pouco mais assim à frente, não totalmente à frente, tinha 3 placas de vende. Por que as pessoas não querem morar perto dessas igrejas? Então, irmãos, culto inspirador não é farra, não é festa, é onde Cristo ele é o centro. E aí nós falamos sobre pequenos grupos, casas que transformam o mundo.
uma pessoa que resolve na casa dela criar um grupo pequeno. A irmã Dirce criou aqui na nossa igreja, né? Não na igreja, mas lá na rua dela, e ela tem me noticiado coisas boas. Então, veja, a irmã fazia muito tempo que uma irmã não vinha na igreja, mas através daquele culto, ela sentiu o desejo de vir novamente num culto domingo à noite. Alguns homens que nunca pisaram aqui na nossa igreja estão encorajados a ir e ouvir a palavra lá. Isso é importante para o crescimento de uma igreja. A pessoa está lá, de repente, ela quer conhecer a igreja daquela pessoa que está fazendo esse culto no seu lar. Então, grupos pequenos funcionam e é uma das coisas que mais funcionam para o crescimento de uma igreja, para trazer visitantes de fora para dentro da igreja. E aí temos a evangelização voltada para as necessidades. A necessidade do mundo é a oportunidade da igreja. Aproveitar. Eu citei para os irmãos aquela carreta, lembra? A carreta da convenção. Tem uma tragédia, põe a carreta lá. A carreta chega, o que ela faz? Ela lava roupa. Ah, mas o que isso tem a ver? Bom, tem a ver que os médicos, as pessoas que estão ajudando, em 3, 4 dias, eles não têm onde lavar roupa. Pessoas que perderam tudo na casa, às vezes não têm onde lavar roupa. E o que acontece? Eles abrem aquela carreta e falam, nós temos uma lavanderia enorme aqui, e que tem lava, que seca, e você pode trazer que a gente vai te ajudar. Tem uma placa, posso te ajudar? E as pessoas procuram. E quando essas pessoas procuram, elas precisam receber, além daquela ajuda, uma pitada do Evangelho. Então, a evangelização, quando ela é voltada para as necessidades, se aquela família está com problema, então algum dos irmãos da igreja pode chegar até aquela família, porque é a pessoa que está mais perto, a pessoa que conhece. Se for favorável, olha, pastor, vamos lá, porque aquela pessoa lá, ela precisa. Então, tá bom, então nós vamos juntos, né? Você conhece ela, então nós vamos lá e pronto. Nem sempre acontece, mas se acontecer, veja só, há uma possibilidade de aproximação. Aquela aproximação pode nos dar a oportunidade do evangelho. Então, a necessidade do mundo é a oportunidade da igreja, do evangelho ser implementado. Então, vamos lá, pessoal. Relacionamento marcado pelo amor, ou relacionamentos no plural, como está no título. Por quê? Porque uns irmãos, outros irmãos, famílias estão aqui na igreja, então a gente tem que pensar assim, já que os relacionamentos têm que ser pautados no amor, marcados pelo amor, como é que a gente, então, a gente pode medir esse amor, medir o grau desses relacionamentos? É possível? É possível. Como funcionam os relacionamentos na igreja? Algumas pessoas são difíceis, eu sei, são pessoas difíceis, sempre espera-se o pior, né? Então, a pessoa, você quer ajudar, você quer dar um sorriso, você quer estender a mão, a pessoa, você estende a mão, pensa que você quer alguma coisa, pensa que você está interessado em alguma coisa. Bom, existem essas pessoas, mas a maioria não é assim. A maioria se abre para o abraço, se abre para o conselho, se abre para receber e até oferecer uma ajuda. E aí sobra um espaço muito grande para que esse amor seja implementado. Então, perguntas para mensurar se o relacionamento é marcado pelo amor. Quanto tempo os membros da igreja gastam com os irmãos da fé fora das atividades da igreja, quando sai daqui, quando sai das 4 paredes, quanto tempo, né? Tem outras atividades da igreja que não seja apenas o culto da igreja, né? Tem. Então, o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos fazer um grande dia de limpeza. Bom, esse é um momento maravilhoso dos irmãos se juntar, se relacionar, poder rir, poder participar, né? Vai ter um momento assim alegre, um almoço, ok, não é um trabalho, é uma coisa que é muito mais prazeroso do que trabalhar e sofrer, mas e aí?
né? Pergunta é: eu participo, eu gosto de estar lá, eu tenho o prazer de estar ali, né? Como é que é? A última vez que os homens se reuniram para limpar isso aqui, era uma coisa que podia ser feita em 4, 5 dias. Em metade de um dia, quase tudo estava pronto. Por quê? Porque eram muitos. E aí um começa a perturbar o outro, apelidar o outro, aí que a hora passa rápido. Quando pensa que não, o que que aconteceu? Acabou, acabou. Acabou, realmente. O que tinha que fazer foi feito. Mas rápido desse jeito, não sentiu. Por quê? Porque naquele momento não foi só trabalho. Naquele momento foi uma declaração de amor mútuo. Aquele momento não era um culto que estamos todos paralisados, olhando para o pastor com a Bíblia na mão. Não, aquele momento eu posso passar e dar um chute na canela do outro e falar que foi o outro, né? Só para tirar sarro e brincar e coisa assim. E ele espera que isso aconteça com ele, porque ele é uma pessoa cheia de alegria também. Veja, irmãos, então, quanto tempo os membros da igreja gastam com os irmãos da fé, fora das atividades da igreja? Aquele momento de estar juntos de uma forma assim, que não seja eclética, que seja assim, mais aberta, em campo aberto. Nós temos no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Vamos dar uma olhadinha lá? Gálatas, capítulo 6, versículo 10. O que isso tem a ver com o crescimento da igreja? Tem tudo a ver, irmãos, né? Gálatas 6, 10. E então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Domésticos da fé são os irmãos da fé. Tem tempo para isso? Tem tempo para poder fazer o bem para esses irmãos que são da fé? Olha só, com que frequência eles se convidam para uma refeição ou para um cafezinho? Não é nada, né? Ah, mas fulano nunca me convidou, então eu também não vou convidar ele. Não, não convida ele, convide outro, tá? Mas convide alguém, tá? Você pode convidar a pessoa. Não, não me convidou, eu não vou convidar. Pode ser que se você convidar ele, ele vai se sentir constrangido de convidar você também. Então, com que frequência eles se convidam para uma refeição ou para um cafezinho? Quanto eles se elogiam uns aos outros na igreja? Geralmente é o contrário. Geralmente é quanto eles se afinam, quanto eles se criticam, quanto eles julgam uns aos outros. Mas a pergunta aqui não está errada, não. A pergunta aqui está certa mesmo. Quanto eles se elogiam uns aos outros na igreja? Isso é uma forma de medir amor. Por quê? Acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 13, né? O amor não se ensoberbece. É justamente o meu, né, que está fazendo esse barulho aí. E provavelmente está jogado em algum banco aí. Só você passar a mão assim no vermelho aí, tá? O pessoal da Vivo liga para mim de dia e de noite, né? Então, quantos eles se elogiam uns aos outros na igreja? Se você sair da sua casa com essa intenção, falar assim, olha, hoje eu vou orei para Deus, eu não vou ver defeito de ninguém, eu vou lá para ver a virtude de alguém. Aí você chega, vamos dizer, nós tivemos um momento agradável lá no acampamento, por exemplo. Eu posso chegar e ver uma pessoa trabalhando na cozinha, eu vou dizer assim: olha, que Deus abençoe essa pessoa, fortalece essa pessoa. Ou eu já posso ir para colocar um defeito nessa pessoa. Geralmente saímos assim do nosso lar, da nossa casa. Mas o que está dizendo é que eu posso elogiar essa pessoa ao invés de ficar buscando um defeito nessa pessoa para fazer uma crítica a essa pessoa. Então, irmãos, marcas que podem aumentar assim o número de pessoas na igreja, porque se você pensar, o que essa pergunta tem a ver com o crescimento da igreja? A gente poderia nomear pessoas que acabam se afastando da igreja porque alguém disse alguma coisa, né? Porque alguém achava-se no direito de falar o que ela queria. Você não, eu tenho o direito de falar o que eu quero. Geralmente as pessoas que falam o que quer, elas escutam o que não quer. Essa que é a verdade.
Só que quem fala o que quer nunca está pronto para ouvir o que não quer. Por isso, se ela já sai da casa dela, para que ela, né, vá lá e encontre o seu par na igreja, no sentido que é um irmão na fé, e vai por uma crítica, ou querendo encontrar um momento de atrito, vai encontrar. Pode ter certeza absoluta, as pessoas belicosas que procuram, elas, a Bíblia diz, quem procura, acha. Né? E aí, meus irmãos, a pergunta é a correta. Quanto eles se elogiam uns aos outros na igreja? Puxa vida, eu não me lembro de ter elogiado a pessoa, de encontrar uma virtude naquela pessoa, mas eu vou fazer isso. Eu vou começar a pensar nos irmãos de uma forma diferente. Eu vou começar a pensar nos irmãos de uma forma que eles, é, bem-aventurados, pessoas que possam abençoar com suas vidas. Então é isso que eu vou pensar delas. Forma de como elas são bênçãos na minha vida também. Agora, isso é fruto de oração. Continuando, irmãos, em que medida os líderes conhecem as necessidades pessoais dos seus auxiliares? Então, você tem lá, o pastor conhece a necessidade dos seus auxiliares. Que tipo de necessidade? Todas as necessidades, né? Emocionais, físicas, financeiras, espirituais. Então, existem necessidades espirituais entre os irmãos. Às vezes é uma pessoa que ele não tem muita força para orar, então será que eu posso ajudar ali? Ah, ele não tem muita força para ler a Bíblia, então será que eu conheço isso dessa pessoa? Ah, essa pessoa precisa de uma ajuda, um amparo financeiro. Será que eu preciso, eu chego aí, ou eu assim, puxa vida, a pessoa faltou no culto de novo, né? Como é que eu me comporto como líder? Agora tem um outro lado, né? Por quê? Porque aí tem o professor com o seu par ali, você tem o mestre de música com os seus componentes, você tem, meus irmãos, o professor com os seus alunos. Será que eles conhecem as necessidades? E quando conhecem as necessidades, a culpa é de quem? Ou eu falo assim, como eu posso ajudar? Veja a diferença. Porque eu posso ver a necessidade dos auxiliares e dizer assim, a culpa é de quem? Nunca vai ser minha, né? Porque eu já estou perguntando isso. Ou eu posso dizer assim, como é que eu vou ajudar? Como é que eu posso socorrer? Então, são perguntas muito importantes. Pergunta para mensurar se o relacionamento é marcado pelo amor. Uma outra pergunta que parece que não tem pé nem cabeça: quanto se ri na igreja? E quanto se chora nessa igreja? Quanto se ri e quanto se chora? Veja, irmãos, temos alguns versículos ali, importantes versículos que a palavra de Deus nos dá, que nos ajuda, né, a se orientar nessa medida de amor. Por exemplo, Salmo 133, 1. Como é bom, como é agradável quando os irmãos convivem ou vivem em união, como diz uma tradução um pouco melhor, né? Como é bom e agradável os irmãos viverem em união, como é bom, como é agradável. É, eu, isso é bom para mim, é agradável para mim, ou é um peso para mim? É, a igreja nunca deve ser um peso para você. Porque a igreja não é prédio, a igreja não é um piano, não é um púlpito, a igreja não é um chão, não é a luz. Se eu chego, tem uma luz lá no fim, que já foi trocada muitas vezes, todas essas lâmpadas aí praticamente. Mas justamente no dia que aquele irmão chegou, ela está lá querendo queimar. Puxa vida, essa igreja nem lâmpada tem, né? Olha só. Parece que para essa pessoa a igreja é um peso, mas não precisa ser um peso. Ela pode ser uma convivência de alegria e de amor, né? Quer saber? Já vamos desligar esse trem aqui e para de fazer esse negócio, né? E a gente senta tudo na frente. As duas lâmpadas é o suficiente para a gente poder fazer o culto aqui. Havia um tempo que eu vinha de Marília não, eu estou em Marília.
Eu vinha de Galha para fazer o culto aqui quarta-feira à noite, ou sábado à noite, e não tinha um fio no poste. Eles roubavam todos os fios. Chegava, assalto medonho. E aí, a gente ia num senhor, tinha um bar ali na esquina, né? Um senhor de idade já, não sei se já morreu ou não. E ele já falava assim: você quer vela, né? Ele já sabia que a gente ia lá para comprar vela. Aí aqueles banquinhos antigos que a igreja tinha, tem alguns ainda, ficava acendendo vela em cima daqueles banquinhos. Aí estava lá, né? Eu, a Mariazinha, aquele tal de Júlio, né? Que faz muitos anos que não vejo, a Reni, a Juliana, a Dani e só. Às vezes o irmão José vinha com a irmã Nair, às vezes, aquele monte de velhinha assim. Então a gente escolhia um dos bancos, entrava no meio de um dos bancos e cada um com a sua velhinha, tá? Cuide da sua velhinha para não apagar. E pode ser que não, faltava luz, mas não faltava amor. Faltava luz, mas não faltava alegria. E quando uma velhinha daquela caía no chão, todos aqueles rapazinhos, né, de 12, 13, começava a rir, né? Coisa mais sem graça. Você orando para não cair a vela e caía a vela. E para eles aquilo era um prazer. Então, irmãos, o Salmo diz: como é bom, como é agradável os irmãos conviverem em união. Olha o Romanos 12, 13. Auxiliem os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Hospitalidade é receber hóspede. Então, pratiquem a hospitalidade. 1 Pedro 4,9. Sejam hospitaleiros uns com os outros, sem reclamação. Então, para você receber e ficar falando mal da pessoa depois, não dá. Aí vai ser pior. Então, a palavra de Deus está dizendo, olha, receba as pessoas na sua casa sem reclamações. A mesma coisa, praticamente, diz Hebreus 13, 2. Não esqueçam da hospitalidade. Foi praticando a que, sem o saber, alguns hospedaram anjos. Alguns referem-se a Ló, referem-se a Abraão. Eles estavam lá na casa deles, viram 3 homens vindo. De repente, o Abraão ficou tão feliz porque alguém estava visitando a sua casa. Eu não gosto de visita. O Abraão gostava. Ele já chegou, já falou: olha, entra aqui, a gente vai matar um bezerrinho aí, né? A gente vai fazer um churrasco. Calma lá que eu vou trazer uma água aqui, eu vou lavar o pé de vocês. Já começou a lavar o pé deles ali e tal. Olha, ele tinha muito prazer de receber. E sabe o que aconteceu? Sem que ele soubesse, ele recebeu quem? Os anjos de Deus. Pode ser que Deus quer mandar um anjo para a gente e a gente não quer nem receber esse anjo. E Deus está dizendo: pratique, não esqueçam da hospitalidade. Olha o Provérbios 27, 9. O perfume e o incenso traz alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. O conselho sincero do homem. Na verdade, irmãos, uma tradução mais firme poderia dizer, né? Aquele desejo de você querer ouvi-lo, né? O simples fato de você ouvir alguém pode nascer uma bela amizade. Você ter aquela paciência de se interessar pela pessoa, pelo que está acontecendo na vida dela, não para ficar espalhando para o mundo inteiro, mas para poder orar por aquela pessoa. Deus está dizendo aqui que pode nascer uma bela amizade, uma linda amizade. Na primeira igreja, que é a igreja primitiva de Jerusalém, diz lá que todos os dias continuavam a reunir-se no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. Veja aí no meio desse versículo, eles partiam o pão em casa. Eles dividiam o pão uns com os outros em casa. Tem outra coisa escrita aqui, né? Está dizendo o seguinte, que eles faziam com alegria e sinceridade de coração. É por isso que era tão bom fazer, porque eles tinham prazer em fazer.
porque eles estavam sendo sinceros ao fazer. Então aí temos uma outra aqui, pode passar, Felipe. Veja então, né, Deus nos orientou aqui. O que parece supérfluo são princípios de crescimento da igreja. Como eu falei para vocês, quanto se ri, quanto se chora nessa igreja. Parece uma coisa tão supérflua para crescimento. Não. Isso aí é uma marca fundamental para o crescimento de uma igreja. A igreja que ri e a igreja que chora junto. Então, se você sabe rir com seus irmãos, se você sabe chorar com seus irmãos, você está demonstrando esse amor por eles. Eles vão entender que você os ama. Então, tem algumas estratégias que parecem ser essenciais. Para a igreja crescer, tem que ter campanha evangelística de massa, tem que ter culto voltado só para o visitante, que é o show que eles fazem, né? Tem que ter aquelas batalhas espirituais. Bom, funciona em alguns locais, é verdade, mas por quanto tempo? Nós já falamos isso. Por quanto tempo aquilo ali, quantos shows vai ter que ser feito? E a gente descobre que tem igreja que tem que fazer um show a cada domingo. E isso não é bom, porque a palavra de Deus fica para trás. Por fim, temos algo que é essencial para o crescimento verdadeiro. O que é essencial para a igreja crescer? Demonstrar amor. É o interesse pela vida, pela necessidade do irmão. Você ficou sabendo que o irmão estava lá com fome, sem roupa? Deus te abençoa, vá em paz, que Deus te acompanhe, e não lhe deu de comer o que beber? Então a sua fé, ela é morta. Não é isso que diz o livro de Tiago? Portanto, irmãos, o amor verdadeiro, ele mostra interesse pela vida e pela necessidade do irmão. Eu vou orar por você. Não, você tem que fazer mais do que orar. Às vezes ele precisa mais do que oração, ele precisa da sua mão, ele precisa do seu ombro, ele precisa do seu tempo, ele precisa da sua ajuda, do seu socorro. O braço amigo, como eu disse, o companheirismo, o sorriso sincero e a lágrima verdadeira. Então isso é fundamental, isso é mais do que um show dentro da igreja. Isso aqui, um sorriso sincero. Se a pessoa está feliz, vamos lá para o livro de Romanos, acho que é Romanos mesmo, né, no capítulo 12. Vamos voltar lá, a gente acabou de ler o capítulo 12, mas vamos voltar lá, capítulo 12, versículo 12, que diz assim, vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo 9, que diz assim: o amor não seja fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, amor cordial, né? O amor educado, sabe? O amor cordial, o amor educado, ele é limitado nas suas palavras. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vagarosos no cuidado é aquela pessoa que nunca quer ajudar, nunca quer participar, nunca quer fazer nada. Isso é ser vagaroso no cuidado. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, persevere na oração. Porque a oração carece de perseverança, né? 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aí, você está todo mundo alegre? Então eu também vou ficar alegre. Nem sempre é assim. Não é assim que funciona, porque há muitas pessoas que quando o irmão está contente, ele foi promovido,
e está acontecendo coisas maravilhosas na família daquele irmão, mas aí eu fui dispensado, e eu fui, assim, coisas tristes estão acontecendo na minha família. Bom, então eu não posso ficar feliz. Não fique feliz, porque aquele irmão, ele está feliz. Vai chegar o dia que você vai estar feliz e ele pode estar infeliz. E ele vai lembrar que você esteve feliz no seu dia mais infeliz. E aí ele vai poder dizer assim: me ajuda, meu amigo, meu irmão, porque você já passou por isso. Você sabe como me ajudar. Veja como é importante você rir com os que riem e você chorar com os que choram. De repente você está no momento mais maravilhoso da sua vida. E aí você encontra um lar, ou a casa de uma família de irmãos em Cristo extremamente em tragédia. Sabe, meus irmãos, que você de repente está na igreja, acontece um desastre, alguma coisa numa família. Vamos soltar rojão porque aquele irmão falou alguma coisa para mim que eu não gostei? Não, não, mas eu estou muito feliz, eu não posso me misturar, porque aí eu vou me entristecer. O que a Bíblia está dizendo? Você pode se alegrar. Alegre-se com quem está alegre e chore com quem está chorando. Aquela pessoa no seu momento mais alegre, mais prazeroso, precisa de você ali para chorar junto com ela. Então, chore junto com ela. Ah, mas eu não sou obrigado a chorar com ninguém. Veja, irmãos, Jesus ele dá uma retirada no final do seu ministério. É aquele momento crucial dele, sabe? Ele vai para a cruz. Não tem jeito. Ele saindo daquele jardim, prisão, julgamento, crucificação, morte. É uma coisa assim, é da noite para o dia, tudo ia mudar. E ele olhou para 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, e disse: chora um pouquinho comigo. Como assim? Vigiai um pouco comigo em oração aqui, porque eu estou muito, a minha alma está muito angustiada. Ele pediu isso, irmão, verbalmente, Jesus, o nosso Deus. Ele olhou para os 3 e disse: vocês podem ficar um pouquinho comigo aqui, porque eu tô muito abalado. É. Infelizmente, os 3 dormiram a noite inteira. Jesus acordou eles e falou assim: mas vem cá, vocês não podem ficar um pouquinho comigo? Só um pouquinho que eu pedi. Então, o sorriso deve ser sincero, a lágrima deve ser verdadeira, porque a vida é feita de momentos, e às vezes a bola está lá em cima, mas às vezes a bola está lá embaixo. Quando a bola está lá embaixo, chore. Quando a bola estiver lá em cima, se alegre, não importa quem é, você pode fazer isso. Agora, irmãos, continuando para poder terminar aqui rapidinho, né? O amor de verdade dá brilho à igreja. As pessoas sem Deus não precisam de discursos sobre amor, belas pregações sobre o amor fraternal, uma placa na fachada da igreja com o coração, camiseta falando que Deus te ama. As pessoas não precisam disso. Não quer dizer que você não possa usar isso. Não, a nossa igreja faz camiseta, põe na fachada. Então, a questão é que as pessoas não precisam de discurso sobre amor. O que as pessoas precisam? As pessoas sem Deus, elas querem experimentar o amor cristão no seu cotidiano, como nós acabamos de ler aqui em Romanos 12, 12, 15. Querem participar do amor que vem na igreja, nos irmãos, desse amor que as pessoas precisam. É menos teoria e mais prática. Então, eles querem se engajar dentro desse amor. Querem ter o carinho, o cuidado, o amor que o mundo jamais pode oferecer. E a igreja tem, porque tem o amor de Cristo. Então, a igreja tem esse amor para oferecer. Só que ela tem que produzir esse amor em Cristo Jesus para dentro dela. E isso é possível, irmãos, com um passo simples, como nós já mencionamos. Vamos terminar aí, Felipe, né? Tem mais uma página aí. Então, irmãos, amor não é apenas sentimento. A gente pode até sentir amor, né? De repente a pessoa se emociona, se apaixona. Não, sim,
O amor, ele é sentimento também, mas é sentimento também num ponto fraco, nunca num ponto forte. O amor como sentimento identificado como um ponto forte é um erro, é uma tragédia. É um sentimento, meus irmãos, porque está dentro de nós, né? Envolve, como diz aí, emoções intensas, positivas, né? Felicidade, atração, mas isso desaparece rápido, né? O amor artificial numa igreja surge assim, de sentimentos. De repente estão com aquele sentimento de amor dentro da igreja, né? Aí o primeiro problema que aparece, acabou o amor, já vem a raiva, o ódio, o desgosto e tal. Não. Então não houve amor. Isso não é amor. Né? Isso é apenas sentimento e amor artificial. O amor é fruto, o amor é ação, o amor é atitude, o amor é obediência. Sentimentos são instáveis, muda com o tempo. O amor não. O amor é uma escolha, não é só uma escolha. O amor é uma escolha consciente, sabe? De você estar junto, de você cuidar de você permanecer com, né? Mesmo em circunstâncias imperfeitas. Então, isso é amor. O amor quer cuidar, o amor quer ficar junto, o amor quer permanecer do lado. É assim que funciona. Por quê? Porque eu decidi isso. Eu assim, eu escolhi amar. Então, se você tem algum problema com alguma pessoa, qual que é a resposta? Ame aquela pessoa. Não, mas eu não sinto nada. Ame aquela pessoa. Você precisa escolher amar. Mesmo em circunstâncias imperfeitas, devemos escolher estar, cuidar e permanecer. Então, irmãos, amor é uma escolha, é uma decisão pessoal. Isso exige esforço, comprometimento, intenção. Não é fácil, não. É o que você vai dar sem nunca receber, às vezes. Se esforçar, se comprometer, ter a boa intenção. Isso tem tudo a ver com igreja, né? Quando você olha essas três palavras, esforço, quando você vê comprometimento, quando você vê intenção, então aí você vê igreja, igreja, igreja mesmo. Aqueles missionários que vieram em 1954 ali para o Peru, né? Não me lembro se é o Peru, se é a Venezuela, mas eles chegaram e os índios, de uma forma trágica, eles desceram do avião, estavam lá todos tranquilos e apareceram os índios, e eles numa alegria, sabe? Eles saíram ali para dar um pote de alguma coisa para os índios, sabe? Não sabia falar a língua deles e levaram um caneco, levaram ali uma sopa, alguma coisa, e de repente os índios mataram todos eles, todos, para beber o sangue deles, porque era o costume deles fazer isso. E aí então acabou, né? Aquele grande projeto missionário foi por água abaixo. É isso que dá, evangelizar esses aborígenes, etc. e tal. Aí a esposa de um deles, umzinho, ela falou: eu vou para lá. Posso morrer lá também, não interessa. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou amar cada um deles. E foi, e essa não morreu, não foi flechada. Ali nasceu igreja, e igrejas no plural, até que o filho dela, que era o quê? Que era uma pessoa ah, órfão desses índios, tinha como melhor amigo o filho daquele que tinha flechado o seu pai. Isso é amor, isso é esforço, isso é comprometimento, isso é intenção, irmãos. Então, quando a gente fala de amor, amor é fruto, é ação, atitude e obediência. Amor é um exercício de jardinagem. Arranque o que faz mal, prepara o terreno, semeia, seja paciente, regue, cuide, né? E olha, esteja preparado porque tem praga, tem seca, tem excesso de chuva, mas não abandone o jardim que você plantou. É. Não abandone o jardim que Deus deu para cuidar. Não é fácil. Então, a última marca do desenvolvimento natural, do crescimento natural de uma igreja é essa. Qual que é? Relacionamentos marcados pelo amor.
Se as pessoas encontram uma igreja onde os relacionamentos são marcados pelo amor, elas vêm e elas ficam. E elas vão aprender a amar também como nós queremos amar. Amém?